Pai do Senhor, igreja, na bênção, aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Que bênção, que bom. A igreja não para, e assim nós estamos prosseguindo. Com certeza eu tenho um tempo, né, e vou cumprir esse tempo aqui, em nome de Jesus. Este ano, você tem desde o início, na virada, no culto, o tema, o ano do mover do Espírito. E eu tenho conversado aqui com os pastores, né, com o time aqui, lá na extensão do Campo Grande, Vida Nova também. A igreja está vivendo isto. Você está percebendo esta atmosfera, este ambiente? Eu creio que sim. Porque isto não é só para os pastores, isto é para a igreja, e falando da IBA, nossa igreja local, e extensões. Nós estamos vivendo o mover do Espírito, e você também, acredito que está movendo pela fé, neste mover. Você tem visto que já ouvimos de série de mensagens este ano, agora nos últimos 30 dias, você tem visto aí, prepare-se para o mover, pensando no dia 6, 7, 8, que tem sido enfatizado todos os cultos, amém, igreja? Você está nesta fé? Você quer dar um glória, um aleluia aí, um fogo santo de Deus? Aleluia! Isto é um mover pela fé. De manhã, o pastor já deu aquele toque assim, Vande, mas eu creio que há um fogo, que há uma chama dentro de você, que já é resultado do mover, mas tem muito mais. Tem muito mais, então, conecte-se a essa expectativa, a isso. Isso não é uma ideia, não é uma motivação. Isso é uma inspiração do céu, uma inspiração que veio para este ano. Então, a oração, nossas orações, é que realmente você viva, que seja divisor, que seja um marco na tua vida. Tudo isso, esse primeiro semestre, e já vamos iniciar de uma forma, não seria melhor, a conferência do Espírito Santo, aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus novamente, aleluia. Vou economizar a voz para de noite também, em nome de Jesus. E para isto, hoje, o que Deus colocou em meu coração, já vai aí abrindo a palavra de Deus, a Bíblia, em Gênesis 22, capítulo 22, é a palavra viva, poderosa, que transforma, mudou a minha vida, transformou a minha vida, a minha casa, a minha família, e é poderosa para transformar a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Gênesis capítulo 22. Prepare-se para o mover, é o que nós temos ouvido recentemente, nos últimos 30 dias. E eu quero hoje falar com você. Mover, né? Prepare-se para o mover, a fé que sacrifica. Pode repetir o tema? A fé que sacrifica, vai que nem crente. Vamos, 1, 2, 3. Tem diferença. Porque fé, e o Senhor Jesus e a sua palavra, ela nos ensina a fé para pedir, amém? Fé para um sonho, para uma realização, uma conquista, uma busca, fé para pedir uma cura, fé para a salvação, sim ou não? Mas eu vou mostrar hoje aquilo que Deus pôs no meu coração, uma fé que sacrifica, uma fé que exige um sacrifício, porque nem todas as fés, ou pensando na fé, te exige um sacrifício. Mas há nesta manhã uma palavra para o seu coração, a fé que sacrifica, amém? Antes de eu ler, temos visitantes hoje, nesta manhã. Quem nos visita pela primeira vez aqui? Quero só te conhecer, você pode erguer sua mão assim, ó. Tem? Glória a Deus, Deus abençoe.
Tem o nosso irmão, Deus abençoe. Mais aqui desse lado, alguém que nos visita? Temos visitante lá, Deus abençoe, seja bem-vindo. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Abra o seu coração. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem para falar com você. Todos chegaram lá, Gênesis capítulo 22, ou ligaram a sua Bíblia, ou abriram em nome de Jesus? Amém? Eu vou ler do 1 ao 14, capítulo 22 de Gênesis, 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Ele respondeu: sim, Abraão, estou aqui, aqui estou. Esse algum tempo depois, só um parênteses aqui. Esse algum tempo vem, olha que precioso isso. Esse algum tempo depois vem depois que tinha cumprido uma promessa na vida de Abraão. Esse algum tempo depois, quando Deus coloca Abraão à prova, é depois que Abraão tinha esperado mais de 25 anos, a promessa, teve aquele filho que veio, mas não era o filho da promessa, aí sim teve a promessa que veio da sua esposa, da sua mulher. Então, em todo esse tempo, essa trajetória, essa jornada, depois de todo esse tempo, Abraão teve ali os seus altos e baixos, sim. Mas depois que ele recebe a promessa, depois que ele vive ali a resposta, a promessa, muitos podem pensar agora, Deus respondeu e já vamos preparar outro pedido, outro sonho, mas nem todos pensam da prova que Deus te coloca, mesmo depois que Ele realiza o milagre e a promessa na sua vida. É uma fé que sacrifica. Versículo 2. Deus disse para Abraão: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei. Ofereça-o como holocausto. 3. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Viu o lugar de longe e disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento. Disse ele aos servos: o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: difícil isso, hein? Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e amarrou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato,
não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro, um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Aleluia. Abraão chamou aquele lugar de Javê-Jiré, Jeová-Jiré, Jeová-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Amém? Você pode dizer um amém por esta palavra? Entenda que antes da promessa você está numa jornada. E todos nós nos alegramos quando recebemos a promessa, quando vimos a promessa, quando tocamos na promessa. Mas Abraão, que recebe o chamado de Deus, ali a partir de Gênesis 12, você vê o chamado de Deus. Deus faz promessa para ele, e através dele, uma grande nação. Ele obedece, parte sem saber para onde ia, meus irmãos. Eu estou falando nesta manhã de uma fé que sacrifica. Abraão parte para um lugar sem saber para onde, obedeceu. A aliança, o anúncio de Isaac vem. Em Gênesis 21, o nascimento de Isaac acontece. É um milagre. Isaac nasce quando Sara tem cerca de 90 anos. Abraão tinha 100 anos. Isaac é tudo para Abraão, o filho esperado por décadas. E Gênesis 22, que acabamos de ler. Gênesis 22, vem ali a prova deste patriarca, este homem. E a prova é, ali logo nos primeiros capítulos, pegue o seu filho, ofereça ele a mim, em sacrifício. Ele deve ter pensado, agora sim tudo está resolvido. Mas então Deus prova a fé dele de uma forma profunda. A prova veio depois de um tempo, acredito até de conforto, porque tinha recebido a promessa. Isaac ali crescia, brincava, e acredito que nenhum pai, nem mesmo Abraão, Deus sim na sua soberania tinha já toda uma história, escrita, mas este menino, este pai ainda não tinha sido revelado. E Deus vem e fala: dá-me o seu filho. O teste não veio no início da fé, não veio no início da fé, mas quando tudo parece estar no lugar, aí vem as provas. E aí eu estou falando de uma fé que sacrifica, de uma fé que exige sacrifício, porque na verdade temos que permanecer a nossa fé, de fé em fé, todos os dias, uma fé contínua, porque todos os dias somos provados, somos tentados, sim ou não, meus irmãos? Mas a fé, a verdadeira fé, ela sacrifica, você obedece, você não questiona, você se rende, e você faz aquilo que o Senhor te pede, em nome de Jesus. Aleluia! Mais de 25 anos esperando, representava todo o cumprimento ali da promessa, que era o único filho amado. Sabe o que Abraão demonstra aqui? Uma fé madura obedece, mesmo sem entender. Maturidade, crescimento. Abraão, com certeza, pai da fé, buscava, por isso não questionava. Como é que está a tua fé? Uma fé que é provada depois da bênção. Uma fé provada, Deus deu, Deus operou, Deus prometeu, e Ele vem e pede. É para ver se aquilo que Deus, escute, é para ver
se as bênçãos, as promessas que Deus tem te dado, não estão ficando maior que o próprio Deus. Escute, tem gente que recebe a promessa, depois esquece de Deus. Tem gente que recebe o milagre, abandona a fé. Ei, nesta manhã Deus me trouxe aqui para dizer: olha, eu sou Deus abençoador, mas o abençoador nunca é menor do que a bênção. Aleluia! Se examine, analise. A fé que sacrifica. Todo mover de Deus é impressionante. Todo mover de Deus começa com um chamado de entrega. Todo mover de Deus começa com um chamado de entrega. A salvação é necessária uma entrega total, se render. Tudo que Deus quer te dar exige uma entrega sua primeiro. Entregue-se. Entregue. Antes da glória vem o altar. Antes do fogo vem a lenha. Antes da promessa se cumprir total, vem as provas no dia a dia. Por isso que diz, passando pela prova, dando glória a Deus. Não é não, pastor Danilo? Passando pela prova, dando glória a Deus. Estamos falando sobre a fé que sacrifica. Nesses ensinamentos, o primeiro é: Deus se move em resposta à fé que obedece. Deus se move em resposta à fé que obedece. Gênesis 22, de 1 a 3, diz que depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Depois de tudo que ele já tinha vivido, de toda a sua jornada com Deus ali, da sua promessa recebida, do milagre, Deus coloca Abraão à prova. E olha que Abraão era aquele homem que Deus chamava, ele respondia. Lembram? Vamos ver. Quando Deus chamou, o que ele respondia? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Obediência imediata revela a fé madura. Obediência, quando você está pronto. E olha que que momento, que pedido. E Abraão estufa, enche os pulmões, aleluia, e fala: eis-me aqui. O que Deus tem pedido para você? Você está pronto, preparado, maduro, para dizer: eis-me aqui? Nós estamos aí desde janeiro e agora nos últimos 30 dias, é um preparo para tudo aquilo que Deus vai derramar neste altar, neste lugar. Há um mover do Espírito que você nunca viveu neste lugar, está sendo preparado, Deus está preparando, mas você está com uma expectativa e preparado para viver o mover. É sobrenatural, meus irmãos, aquilo que o Espírito vai fazer. Só se Jesus voltar antes para não acontecer, porque senão você verá. Mas eu não quero só que você veja, eu quero que você viva. Eu quero que você viva este mover em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém? O silêncio de Abraão também é uma lição. A fé que sacrifica não precisa justificar sua entrega, porque Abraão em silêncio, nem sua esposa sabia que ia acontecer. O texto não revela. Mas que fé, que renúncia, que sacrifício. Quantos aqui têm ouvido a voz de Deus, mas ainda não se levantaram para obedecer, para sacrificar? O inimigo é astuto, o inimigo tapa, o inimigo, ele permite de uma forma, você está na igreja, você está envolvido, mas muitas vezes você não está vivendo uma fé genuína. E Deus fala, Deus usa cada mensagem, cada pregador, Deus usa a palavra, Deus usa os ministérios, Deus usa, mas muitas vezes você não quer se abrir. Acostuma naquela fé.
uma fé básica, rasa muitas vezes. Não. O que está para acontecer é realmente marco para a tua vida. Mas se abra, creia que o Espírito, que o mover do Espírito está te preparando, me preparando para mais, aleluia, para mais, tem mais, tem mais. Segundo ensinamento, o mover do Espírito requer uma fé que sacrifica. Do 4 ao 10, 22, toma agora teu filho e oferece em holocausto. Isaac era um filho da promessa, o bem mais precioso de Abraão. A fé verdadeira entrega a promessa de volta ao Deus que prometeu. O sacrifício que Deus pede não é para nos destruir, mas para levar quem é, relevar quem é prioridade. Deus te dá, mas Ele pede, Ele só quer ser ali, ó, eu sou prioridade. Não é o que eu te dei, não é o que eu fiz. Ele precisa continuar sendo prioridade. Por isso que muitos recebem e vão embora. Muitos não recebem porque se Deus deles se mata. É verdade isso. Está na palavra. Mas a fé que sacrifica tem um Deus que garante. Tem um Deus que garante nos céus, na terra, embaixo da terra, aleluia. Tenha fé. Este culto de hoje é para marcar na tua vida, medite. Às vezes você não marca tudo que o mensageiro, o pastor, mas marca aquilo, abre-se para aquilo que o Espírito Santo está falando nesta manhã com você. Em nome de Jesus. O que hoje ocupa o lugar de Isaac no teu coração, o que hoje ocupa, há algo que Deus está pedindo e você está resistindo, por medo de perder, é forte. O que está ocupando o teu coração, o que Deus está pedindo para você, e você ou faz que não escuta, ou às vezes escuta, mas é inseguro para entregar, é inseguro para crer. O Espírito não se move em corações divididos. Ele vem onde há altar de renúncia, aonde o coração inteiro está na obra, aleluia. Está nele, no Criador, no centro desta igreja, e que ele seja o centro. Jesus precisa ser desejado por você, em ser o centro da tua vida. Isto é uma fé que sacrifica. Lembra de Ana? Ana entrega Samuel ao Senhor Jesus, consagra mesmo antes do seu nascimento. Foi fácil para Ana? Acredito que não. Não foi fácil para uma mãe consagrar um filho. E logo tão cedo Samuel cresce então no templo. Sacrifício antes mesmo do filho nascer. Lembra de Eliseu? Eliseu entrega tudo, queima os bois, os arados. E não há plano B para o mover. Quem quer seguir o mover de Deus precisa renunciar. Tem que abrir mão, é aquilo. Eu tenho aquilo que eu abri e tenho aquilo que eu abro mão até hoje. E continuarei abrindo até o dia que aqui eu estiver, ou até Jesus voltar, no coletivo ou para mim. Fé que sacrifica exige de você. E o mover atua. O Espírito Santo atua, age. Não fique vendo a fé na vida do teu irmão. É bom que ele tenha fé e que isso influencia você. Viva a tua vida, a tua fé. Viva o mover que é disponível para todos, em nome de Jesus. Para viver, para buscar, para chegar mais próximo de Deus, temos que viver todos os dias pela fé e sacrificando. Não se acomode. Deus infinitamente tem mais, está na palavra dele. Infinitamente Deus tem mais. Não seja acomodado. Tá bom assim, pastor. Como o pastor Rafael cita aí dezenas de vezes,
Pensou se fosse acomodado o ministério? Teria extensões hoje? Teria acampamento hoje? Teria outros projetos que já está na torre, está lá, irmão. Está lá. Vai dando, nós vamos ticando. Tem bastante coisa para ticar. Eu quero comprar logo uma caixa desses, como que fala aí, desses canetões, pastor Luiz. E ticando, porque está lá. E aquele propósito exige renúncia. Exige renúncia, igreja. Exige ousadia, exige fé. Para que venhamos ver as bênçãos de Deus e cumprindo a promessa dele em ganhar Campinas, o estado e a nação para Jesus. Este é o propósito, aleluia. Quando a fé se move, o céu responde. Terceiro ponto. Quando a fé se move, o céu responde. Gênesis 22, 11 a 14. Olha o que Deus diz: agora sei que temes a Deus. Já tinha, ele sacrificou. Lógico, tem uma analogia com Jesus, você vai ver aqui. Abraão sacrificou. Sacrificou de verdade. Só não executou o fato ali, porque o anjo falou: opa, já vi. Mas no coração sacrificou, sim ou não? Sacrificou. Quando a fé se move, o sol responde. No último segundo, Deus intervém. O céu só se manifesta onde há o altar pronto. Estava tudo pronto. Até ali, tem gente que quer receber as bênçãos. Vai, eu vou até aqui. Fiz uma campanha, fiz 7 terça-feira, 7 quinta-feira, não aconteceu, vou parar. Não, comece outra. Vai até o final. Não desista. Porque nosso Deus é provedor, é fiel, é soberano e quer cumprir os planos e propósitos na sua vida, em nome de Jesus. Pode receber aí, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraão vê o cordeiro, provisão sobrenatural, no lugar da obediência. Ele declara: Jeová Jireh, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Ei, fecha teus olhos. Deixa eu te dizer, o Senhor proverá na tua vida. O Senhor proverá na tua casa. O Senhor proverá na tua vida profissional. O Senhor proverá na tua empresa. O Senhor proverá na tua família. O Senhor proverá no meio da tua parentela. Mas você precisa ir colocar lenha e saber que a obediência proverá a promessa. Vai até o fim. Renuncie aquilo que é preciso. Abre mão daquilo que é preciso. Não relute. Deus está pronto, Ele é soberano. Mas às vezes é você que não abre mão. Você vai até ali, falando daqui para lá, não vou. Não aceito, não admito. Abre mão, viva as promessas, viva aquilo que Deus tem para você. Ele quer derramar. O mover do Espírito é a resposta de Deus. A fé que se dispõe a morrer para si. É uma fé, é a fé que sacrifica. Poderia trazer fé, busque, todos nós devemos buscar. Mas hoje Deus falou: não, eu quero uma fé que sacrifica. Uma fé que às vezes tem que abrir mão daquilo que Ele mesmo já te deu. Que Ele mesmo proporcionou para você. E às vezes você tem que abrir mão. Mas Deus proverá. Deus é fiel. Ele é justo, Ele é Senhor. Creiam. Deus proverá. Eu tenho convicção. Quando você se entrega de verdade, quando você renuncia, Deus proverá salvação, dons, cura, libertação, o mover do Espírito. Ei, dia 6, 7 e 8, venha preparado. Ó, a tua expectativa dobra ela, venha preparado para viver o sobrenatural. Eu creio nesta palavra, eu creio que Deus me colocou nesta manhã aqui para profetizar na tua vida, no teu coração. Não vai embora descrente ou falando: será?
abra os ouvidos e abra o coração inteiro. Queira viver isso. Queira viver, essa palavra é viva. Essa palavra se cumpriu nos patriarcas, nos profetas, nos discípulos. Se cumpriu ali a promessa vindo Jesus. Se cumpriu na minha vida. Se cumpriu na vida de mais quantos aqui? Pode estar nas suas mãos. Se cumpriu na tua vida. Está se cumprindo na tua vida. É uma palavra viva. E às vezes a gente quer ser meio pega leve. A palavra nos confronta o tempo todo. Ela confronta. Não é eu me moldar a ela. Escute, é ela moldar a você. Ela molda você. Você tem que obedecer. É o princípio, o primeiro princípio é obedecer. O primeiro mandamento é amar, o primeiro é obedecer. Obediência. Muitos querem viver as bênçãos de Deus, mas não querem obedecer a palavra de Deus. Obedeça. Uma fé que exige sacrifício. Olha, o cordeiro que Abraão viu foi a sombra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Você entendeu o que foi? O cordeiro que Abraão viu foi a sombra do cordeiro que viria para salvar o estado pecador, todo aquele que crer. Ali foi realmente o próprio Deus na sua soberania, dizendo: se Abraão, pecador, entregou o seu filho, como eu não ir lá resgatar o meu povo? Como eu não ir lá resgatar o meu povo que desobedeceu lá no jardim? Deus não permitiu Abraão matar seu filho, mas ele mesmo não poupou seu próprio filho por amor de nós. Aleluia. Glorifica um pouquinho glorifica um pouquinho. Deus poupou Isaac, mas não se poupou num plano divino, não se poupou, não poupou o seu filho amado Jesus Cristo. Aleluia. Por amor, sem merecermos, Deus entrega o seu filho. E a gente às vezes não quer abrir mão de coisinhas pequenas. Não estou nem pondo um filho, não estou nem pondo um Isaac. Às vezes a gente não quer abrir mão de coisinhas pequenas. Mas a gente quer viver as bênçãos desse que nem ele mesmo se poupou, entregando o seu filho para me salvar. Os discípulos também sacrificaram para ver o mover. Os discípulos também sacrificaram para ver o mover e viver o mover. Lembram? Logo Pedro, todos eles deixam tudo, barco, família, reputação, segurança, e foram ali fazer a vontade do Senhor. Estevão morreu cheio do Espírito, vendo os céus abertos. O mover continua com os que não vivem mais para si, mas vivem para Cristo. Aleluia. Está disposto a deixar o que for preciso para ver o mover de Deus em sua vida? Pastor, não tem outra pergunta? É o que o Espírito te pergunta nesta manhã. Está disposto a deixar o que é precioso, ou aquilo que é muito precioso para você, e crer que Deus vai te honrar, meu irmão? Deus vai te honrar. Você não vai perder, com Deus não perde. Com Deus não se perde, aleluia. Com Deus o benefício, o ganho é a eternidade com Ele um dia. Com Deus não se perde, com Deus o ganho é eterno. Este mundo que proporciona percas, mas ninguém gosta de perder. Mas com Deus não se perde. Abraão creu, obedeceu e viu a provisão de Deus. Aleluia. Deus está levantando uma geração de Abraões, Anas, Elias, Estevãos, que sacrificam hoje para colher o mover amanhã.
Você tem fé, fé que sacrifica. Deus é o mesmo. Os mesmos que viveram lá, a igreja, o povo, mudou o povo, mas Deus é o mesmo. A Trindade é a mesma, não se muda, eternamente não mudará. Mas as distrações deste mundo, desta época, misericórdia. Misericórdia. Eu nem vou entrar num parênteses aqui que está bombando aí agora. Mas eu vou só um exemplinho para Deus cutucar. É as bonequinhas aí. Os bonequinhos. Não vou falar mais, fecha parênteses. Não, estou mais um pouquinho. Irmão, eu cresci no meio de 5 mulheres. Minha finada mãe, que partiu para a glória. 4 irmãs, eu sou o 4º filho. Então na minha casa boneca não faltava. Eu já não gostava muito mesmo. É sangue na veia, aleluia. Mas eu cresci vendo minhas irmãs brincando. Então não sou contra a boneca. Sou contra as artimanhas do diabo, que tenta lá infiltrar na tua casa, na tua família e nos pequenininhos que lá estão. Cuidado, fecha parênteses, volta para a palavra. Cuidado com isso. Não se assuste. O pastor Rafael está aí hoje, deve estar vendo. Não se assuste se não chegar, meu Jesus. Posso falar, pastor Luiz? Sobre a tua palavra. Se não chegar a irmãzinha aqui, ó, meu filhinho, misericórdia. Mas pode brincar de boneca, não tem problema. Pode brincar, não tem problema. Cuidado, cuidado, fecha parênteses. Bom, falei. 5º, Jesus é o exemplo supremo da fé que sacrifica. Agora tem que aplaudir o Senhor Jesus. Jesus é o exemplo supremo da fé que sacrifica. Filipenses 2:7. Vamos lá em Filipenses. Essa eu tenho que ler. Dá para preparar aí? Filipenses 2, versículo 7. Diz assim, ó. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais honra, de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho, rabandalabash, se dobre nos céus, se dobre na terra, se dobre embaixo da terra, e toda língua declara que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, aleluia. Fé que sacrifica. Ele não se poupou, mas como filho se entregou. Jesus entregou tudo por nós. Se esvaziou. Deixou o conforto do céu, sim ou não? Se na terra existem alguns lugares confortáveis, um deles é da igreja. É ou não é, gente? Eu sou apaixonado, amo. Você imagina o conforto do céu. Jesus entregou. E aqui entregou a sua vida. Aleluia. Sua obediência e sacrifício abriram um caminho para o maior mover do Espírito, que é o Pentecoste. Aleluia. Olha o que proporcionou a obra, o que proporcionou a entrega do próprio Deus, Jesus, seu Filho. Proporcionou o maior mover do Espírito Santo para a igreja. E está disponível, está acessível. E dia 6, 7 e 8, eu estou preparando, eu estou até fazendo uma esteira. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vai correr, se vai voar, eu não sei, mas eu quero dar liberdade. Eu quero mergulhar, eu quero andar sobre as águas, aleluia. É esta a expectativa, é viver o mover e ter um propósito. Não é só um culto onde Deus opera e dá aquele culto, sabe que você fala, não acaba.
Isto vai acontecer, é fato, mas não é só para isso. O mover do Espírito não vem só para isso. Ele vem para uma mudança aqui, ó, uma transformação. Aleluia. É aqui, ó. Tem muitos mover por aí, mas é mover que está gerando transformações. Porque se não for, que vantagem tem o mover deste? Qual o benefício de um mover deste? Tem gente que faz muito mais barulho aí e não tem transformação, se destrói, se matam. O barulho santo da igreja, ele edifica, ele cura, ele salva, ele liberta, e ele transforma a tua vida, transforma a tua casa, a tua família. Ele muda, sabe por quê? Ele traz ali um avivamento na tua vida e através da tua vida. E aonde vem o avivamento, o poder de Deus, o mover do Espírito, a mudança, há uma transformação. Aleluia. Ele morreu para que o Espírito Santo pudesse viver em nós. Jesus diz bem na sua palavra, verdadeira, única, inerrante, infalível, incontestável: eu vou para que eu derrame o Consolador. Nós temos acesso. Nós temos acesso. Quer ver o mover do Espírito, igreja? Siga os passos de Jesus. Obedeça. Sacrifique, aleluia. Quer viver? Quem quer viver plenitude, quem quer viver a plenitude do Espírito, precisa passar antes pelo Calvário. Tem que se entregar antes. Quer viver? Quer mais vida com Deus? Quer mais intimidade? Quer mais desejo na oração? Quer mais desejo para ler a palavra? Então tem que sacrificar alguma coisa. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Tem que sacrificar alguma coisa. E viva, queira este mover. Aleluia. Eu te convido a se colocar em pé agora, com os seus olhos fechados, todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos aí partir para a conclusão. Eu te convido a você meditar um pouquinho naquilo que o Espírito Santo falou, desde a leitura da palavra, nesses tópicos. Medite, feche seus olhos agora, é um momento muito precioso. É um momento muito precioso. Escute, Deus está chamando você para subir o monte da entrega. A fé que não sacrifica não vê o cordeiro. A fé que não entrega não experimenta o mover. Vou ler de novo, que esta frase aqui, eu creio que foi assim, ó. Sim, mente e coração, mas veio do céu. A fé que não sacrifica não vê o cordeiro. E a fé que não entrega não experimenta o mover. Hoje é dia de dizer: eis-me aqui, assim como Abraão. Você tem fé para dizer eis-me aqui? Com seus olhos fechados, igreja? Você tem fé para dizer eis-me aqui? Vamos lá? Mais forte. Eis-me aqui, eis o meu tudo, eu vou sacrificar. Jesus foi o sacrifício perfeito. Agora, o Espírito quer se mover em você. Em você. Assim como Abraão sacrificou Isaac, aleluia. Assim como Jacó também sacrificou. Benjamim precisou ir para o Egito. José, seu filho, viveu distante. Foi sacrifício para esse pai. Imagina como esse pai não via o filho que ele mais amava. Ei, o que você tem para sacrificar? É você e Deus. Ana sacrificou e entregou seu filho Samuel para o serviço. Honrou suas promessas, mesmo com dor no coração. Porque imagina aí uma mãe viver longe do filho a semana toda. Imagina aí, Ana fez isso antes dele nascer. Viveu longe da família e se dedicou ao Senhor desde criança. Mas Samuel cresceu sensível e ouvindo a voz de Deus. Olha o que o sacrifício promove. Elias enfrentou reis e profetas de Baal, colocando a própria vida em risco, mas fez do altar lugar
de fé, confronto. O altar às vezes te confronta, mas creia. Deus te honra, Deus ouve. Eliseu abandonou tudo, boi, terras, família, para seguir o profeta Elias. Sim ou não? Queimou tudo o passado, abriu mão para viver o chamado. Oh, aleluia. Deus está falando aqui, ei, quer viver o chamado? Deus tem chamado, tem que abrir mão, tem que sacrificar, aleluia. Os discípulos sacrificaram, renunciaram sua vida profissional, sua família, para seguir Jesus. Confiaram que o chamado de Jesus de servir era maior. Estevão deu a própria vida pela fé, sendo apedrejado. Ei, Deus está falando, fé que sacrifica. O que você tem para sacrificar? Você crê nesta palavra de Deus, nesta manhã para a tua vida? Foi apedrejado, mas viu a glória de Deus e não negou a sua fé, aleluia. Maria, mãe de Jesus, também diz: eis-me aqui a serva do Senhor. Em uma época, uma sociedade que não era fácil, ela diz: eis-me aqui, para gerar o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que é o nosso Deus. Maria de Betânia derramou do perfume mais raro, caríssimo, aos pés de Jesus. Demonstrou amor extravagante e fé verdadeira. Foi criticada, questionada: o que você fez? Mas ela derramou ali o que era de mais precioso aos pés de Jesus. Eu estou falando nesta manhã de fé que sacrifica, igreja. O Espírito Santo está falando ao teu coração. Recebe esta palavra. Não se fecha não, se abra. Ei, lembram da viúva de Sarepta? Deu seu último pão ao profeta Elias. Que sacrifício! Era o que ela tinha para sustentar ali mais uma refeição, ela e o seu filho. E vem o profeta e diz: primeiro para mim. Ela obedece, crê na provisão divina, mesmo quando tudo parece acabar. E eu tenho aqui uma resposta de Deus: fé que sacrifica, Deus honra, Deus provê, pois o azeite, a farinha não acabou. Oh, olha aqui, escute, creia, sacrifica aquilo que Deus está te pedindo, e você verá a provisão de Deus na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Deus, a viúva do templo, lembram? Só para nós concluir, deu 2 pequenas moedas. 2 pequenas moedas. Tudo o que possuía. A maior oferta às vezes, oh, rabandalai, ricantalabai. Às vezes Deus pede tudo que você tem, mas Ele fala: a fé que sacrifica. Às vezes custa tudo. Às vezes custa uma mudança radical, uma postura radical, uma decisão radical. Aleluia. Eu estou nesta manhã como instrumento de Deus, falando da fé que sacrifica. A fé que sacrifica confia plenamente em Deus. Hebreus 11:17 vai dizer assim: pela fé Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque, pensando que Deus era poderoso, sabendo que Deus era poderoso para até trazer, mesmo depois de morto, ele ressuscitar. Estou falando em fé. Fé que sacrifica. João 3,16, não tem como não citar, porque eu estou falando de uma fé que sacrifica. De tudo que você ouviu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou, para que todo aquele que nele crê tenha vida, não morra,
tem a vida eterna. Eu estou falando de sacrifício. O que Deus pediu no seu coração hoje? O que Deus tratou com você hoje? O que Deus quer tratar, quer falar? O que você tem para dizer a Ele? Quer se render a Ele? O altar está preparado. O cordeiro já foi entregue. Agora falta o seu sim. Sua entrega total. Sua entrega total. Igreja, é muito precioso isso aqui, ó. Você que Deus falou no seu coração. Eu sei que tem aqui, teremos um tremendo batismo à noite. Mas eu quero te convidar. Deus falou no teu coração. É você e Ele. Temos sacrifício, temos coisas que precisamos abrir mãos. Temos coisas que precisamos de orar, ter fé, para que nós venhamos alcançar força e fé para abrir mão. Eu vou fazer um chamado. Sai do teu lugar, vem aqui, teremos um momento de oração.